vez ele cortou uma bananeira. Pá, um facão desse tamanho da minha tia. Eu só vivia pra gente. Onde é que eu tava? A bananeira aqui, ele com o facão aqui e eu lá do outro. O que você tá fazendo? Nada, vai embora, me deixa em paz. E pá, dá a bananeira lá. Felipe, o facão soltou, bem assim. O meu Felipe. Bateu com cabo. Com cabo. Ele é uma ele gritava, eu nem conseguia segurar ele, porque ele não me viu, ele achou que tinha me matado. Da outra vez a gente foi porque na Marquês de Sapucaí, fez escola de samba, a gente brigava pra caramba. A gente lá em cima da arquibancada ele me empurrou. Caramba, é legal. Gente boa. Aí tu fala pra ele, hoje ele fala, pô, tentei 3 vezes, consegui desistir, deixa. É esse irmão que vai no aniversário? O Felipe conheceu ele. Pode ter a próxima tentativa lá. Não, ele falou que já desistiu, tem tempo. Era mais mole, aí eu ia lá. Tratamento especial. Não, mas eu me dava mal, né? Porque antigamente era vinagre, então eu só comia aquele rato, meu filho. Meu irmão comia o maior, eu comia assim. Você é pequeno, você não gosta. Nossa, tudo tem seus prós e contras. Ô Marcão, eu vou te falar, eu li hoje de manhã a manchete, mas eu não li a matéria. Isso já está rolando o quê? Desde ontem? Ah, já tem? Já é O pai colocou ela? Acho que o pai da padrasto, né? Botou a menina, quando a menina mentia alguma coisa, botar a menina trancada, fazer de jejum, de oração, e agora descobriram pelo diário da menina que ela também era uma série de atividades físicas também durante o período. Ele acreditar que só através do jejum que purificava. E o filho de 8 anos, meu irmão dela também passava pela mesma situação. Quando eu estava mandando a matéria, mas eu acho normal, até ver comida até demais. Tem gente aqui. Eu nem vi isso, não. Hoje de manhã eu bati o olho, eu fui dar uma olhada e eu li a manchete. Aí a Principal alegou que não era ligado a polícia, anemia, sobre o velho, assim. Durante o interrogatório, a mãe confessando, já estava já tinha uma prática, já não ia purificar agora, ela veio lá. Já estava 2 dias. 2 dias? Ela me Nós somos aquilo que nós acreditamos, meu cara. Aquilo que a gente chama para abraçar como nossa própria convicção, ou vai dar conta de ajustar. Eita, vários. Não, o café ainda está ficando pronto. Você chega não tem mais não. é um professor de filosofia, essa espanhola também. Ele é um professor de filosofia que ele acaba trazendo a filosofia para assuntos cotidianos para os alunos da sala de aula dele. E ele acaba conquistando ele, totalmente fora dos padrões, né? E ele acaba conquistando os alunos de 2º grau. Qual filme? Uma série. Muito legal, muito bacana, muito legal. Será que está ainda na Netflix? Eu não sei se está ainda na Netflix, mas estava. E eu também tinha um preconceito com série horrível, né? Eu só queria ver Grey's Anatomy, não via mais nenhuma. Porque os médicos não fazem graça porque não namorando. Mas eu gosto muito. Só que eu acho que ela de acabar, né? Não, a treta. Ah, tá bom, a 16ª. Minha filha, A 16ª. Todas. Eu vi tudo de novo. 2 vezes. Eu vi 2 vezes. Aí não. E eu tô vendo a 16ª num site pelo celular legendada. Já saiu?
Tem um site que dá pra ver. Os grupos de Face, Instagram, eles botam no site. Aí, quando foi, eu acho que foi essa semana, eu comecei a ver no sofá, eu falei, não dá não. Moendo de som, tem que ler e ver, ler e ver. E é muita coisa médica, é muito termo que eles falam rápido. Eu falei, não, desista. Mas tá na hora de acabar, tem muita coisa acontecendo ruim. Já é ruim, né? Depois. Mulher mata todo mundo. Então, esse é um spoiler. Ó, spoiler. Eu nunca assisti essa série. Quem assiste as coisas. Eu assisto desde o comecinho, tem muito tempo. Querida Lara, ela acompanha. Eu também. Como diz meu filho machista, você é série pra mulher. Sessão de terapia. Já viu sessão de terapia? Eu vi um pouco na época que passava na HBO, né? Agora o Celton Mello agora. Eu também vi nessa época aí, depois eu parei de ver. Qual? Aquela PC? Não. Sessão de terapia. É da Globo, Brasileira. Brasileira. A PC brasileira também. Agora, a boa brasileira foi a... Não é muito. Ai, como é que é? Coisa mais linda. E terminou chato, né? Eu achei que terminou chato. Não, terminou chato, não terminou que a gente sabe se a mulher vive ou morre, né? Até agora ninguém sabe nada da mulher. Eu acho que morre pela época, né? E pelo tiro que foi ali. Não, deram alguns spoilers, mas você não conseguiu descobrir se ela tá viva ou morta. Mas eu achei bonita, assim. Eu gosto muito de história, então eu achei muito bonito. Hoje você acabou aquela expectativa só pelo final da série ou do filme. Isso pelo todo. Mas eu tinha um pensado o final estragou, não, tudo bem, o final ele não. Coisa mais a linda. expectativa. Da Globo também. Ela está na obra pelo completo. Né? E acabou aquela coisa do final feliz. Isso está muito. Né? Novela, né? Mas não foi tão feliz, Jesus não sabe se a mulher morre, não, mas aquilo aí é circunstancial, acontece toda hora. Então, assim, ela pode terminar com uma. Né, ah, não, eu achei legal. Mas a ideia que ela passa do feminismo ali, da opressão sobre a mulher. E naquela época, né? No século XX, a década de 50 e 60. Então, assim, acabou aquela coisa toda do final em si. Quem viu o Coringa, né? Não spoiler não, como eu ver. Porque assim, tem no final, quem não morre. O único spoiler que eu tô vendo do Coringa e todo mundo não tá gostando. Isso, quem morre. Todo mundo vai ver. Mas aí é porque o pessoal queria não é Marvel. Gostei muito do sim. Você foi a primeira pessoa que eu conheço. A pessoa vai ver o Coringa querendo assistir um filme de ação. Sabe por quê? Eu não gosto do Coringa, eu não gosto desse filme. Ele humanizou a figura do Coringa. Ele trouxe mais próximo da realidade. Tornou para uma psicologia viável. Tá. Então, Não, filme de drama. você sente medo, você sente raiva, você sente pena, todos os sentimentos misturados. Porque o cara sofre demais. Só que ele não tem um filtro que a gente ainda tem, né? Pelo menos a gente ainda preserva. E ele extravasa isso da pior maneira E possível. também há indícios físicos, né? De que ele sofreu algo físico e que desencadeou o problema Então quem vai no cinema realmente espera muita ação, como o Marcão falou. Não tem ingerência sobre aquilo. Não vê essa parte. O filme não tem uma cena que ele não participe. O filme inteiro físico, ele sofreu infância. Entendi. Físico neurológico. Então você vive aquele drama. E quando você sabe da história, E você viu a parte final quando acontece? ele era muito abusado. E essa violência toda continuou, ele adulto. Então tem um pano de fundo bem profundo, só que as pessoas vão pra ver. Pra você compreender por É um filme intenso. Da maneira que ele age. É igual a Malévola. Por que a Malévola é Malévola? É um filme muito denso, muito pesado. Assim, se você tiver já com algum tipo de problema, algum distúrbio, não aconselho que vá ver. Gente, eu vejo a minha mãe Porque eu vejo a minha mãe uma dessa. eu fiquei muito assustado. A vida já tá dando não. Porque a gente pode se transformar. Eu carreguei aquilo pra mim. Então eu falei, cara, se você está com um problema assim, tipo assim, um cara que está com ideias meio suicidas, não vai porque isso vai desencadear. De dezembro, pronto. É forte. Eu estou falando da minha experiência, o que eu senti. Mas eu não encarei assim não. Eu fico muito próximo da realidade. Muito próximo. Então é um misto
misto assim de sentimentos que você fica assustado. E são coisas que a gente vivencia ao longo da vida, só que com ele foi tudo muito intenso. Muito intenso. Mas aí é a explicação porque ele virou Coringa, né? Se você for para o filme, você vai entender até a relação dele com a família Wayne. Que você não imagina o envolvimento seja maior do que a gente vê nas histórias. Tudo bem, é mais ficção. Ele já vai desenvolvendo o personagem no meio dos conflitos, ou depois de muita coisa que ele começa a... Na verdade, ele já é um cara problemático. Ele já tem um distúrbio. É de criança, né? Ele sofreu violência desde pequeno. Desde pequeno. Ele apanhava, ele foi abusado. E esse tipo de violência, ela se perpetuou pela adolescência e juventude dele, e até a fase adulta. Então ele não conseguiu lidar com isso. O tempo inteiro o cara é humilhado, ele é espezinhado pelas pessoas, ele é maltratado, entendeu? É um cara que já era dependente de remédios, né? E ele sofre de um distúrbio, que eu esqueci agora o nome. Sabe aquelas pessoas que riem de nervoso? Uma situação que ela está tensa, está nervosa, ela começa a rir sem controle. A mãe morreu e chora. Minha prima ri assim. Então, a risada dele é uma risada de sofrimento. E se você for ver é só se expressando que por dentro que tem uma pessoa. E o papel que esse ator representou, olha, cara, se ele não ganhar o Oscar, vai ser uma covardia muito grande, porque ele mergulhou demais. Eu estava lendo sobre a história dele, né, e sobre o set de filmagem, se os relatos que aconteciam, ele, nas cenas mais fortes dele atuando, e quando terminava a cena, ele saía do set de filmagem, saía andando sem rumo. Ele ia embora do estúdio e ficava horas distante, que as pessoas tinham que ir atrás dele. Aí ele chegava, quando encontravam ele estava sentado na mesma posição que está no filme, assim, e fumando, e olhando para nada. Aí chamavam ele de Joaquim, que o nome dele é Joaquim Fênix. Joaquim, o que houve? Aí ele olhava, só relaxando, aí ele continuava. Quer dizer, aquilo afetou ele demais. Ele teve problemas com os outros atores, principalmente com o Robert De Niro, porque o Robert De Niro, em todos os filmes que ele faz, ele propõe isso aqui. Por isso que eu até estava dando a resposta que foi uma ausência total de amor ou de expressões disso. Porque, veja, é fácil a gente falar, mas se a gente for honesto e recapitular a nossa própria vida, a gente vai ver muitas nuances de amor. Muitas nuances de amor. E aí, gente, resolveu? Giovanni agora é diácono. Foi promovido. É justificável a pessoa tornar ou se tornar ou fazer tudo que ela fez por conta de tudo que ela passou? Ou, porque assim, eu conheço pessoas que, eu sofri demais na infância, eu fiz isso, e até hoje na velhice não desenvolve nada, porque se agarra ao fato de ter sofrido demais na infância. Entendeu? De não ter tido oportunidade, de ter sido cerceada de alguma maneira. Então, isso que eu estou falando, existem sempre esses dois polos. E é complicado. Por exemplo, o Guto fez uma leitura diferente do Coringa. Humanizaram ele e tal, ele sofreu demais. Mas pode vir uma outra pessoa aqui e falar, como você falou, né, da primeira colocação que eu fiz. Isso não justifica ele ter feito tudo que ele fez, ou virado o que ele virou, entendeu? É nesse sentido que eu tô... Como traficante, por exemplo. Entendeu? Ou então as outras coisas ruins que acontecem, com a gente. Mas, Márcia, quando eu falei isso, não é que justifica a ação dele. Não, eu sei que... eu tô entendendo o que você colocou, eu tô falando, Felipe, que esses dois polos que existem, leva a gente a pensar realmente, gente... Quais são as justificativas? Sim. Entendeu? Se for pensar em termos racionais, justificativas, a gente vai ter sempre um panorama relativo para poder dizer. Mas é interessante a gente pensar numa situação aqui para a gente poder pensar. Absolutamente justificativa alguma, ela vai isentar o sujeito
de ele ser a consequência daquilo que ele realiza. Um panorama demonstrado no filme, né, e que aí no filme você vê que é a construção de um personagem, afinal de contas ali está se trabalhando na construção de um personagem, é que ele se realiza, ele se refastela quando ele se encontra naquilo que ele deduziu ser uma espécie de vocação dele, né? Aquilo que ele, por tudo que foi acontecendo, por exemplo, isso é um fenômeno que acontece na nossa vida. Você, por exemplo, quantas vezes de maneira miúda, só que no caso do filme ali, foi construído isso numa amplitude imensa, né? Nós estamos aqui falando do filme Coringa, tá, gente? Só para contextualizar vocês aí. Né? Isso. Mas, por exemplo, isso acontece muito na nossa vida. Você já viu situações assim em que você está andando numa determinada direção e aí o sinal ficou vermelho ou uma pessoa atravessou na frente, você teve que parar e aquilo te atrasou, gerou um trânsito ali na frente, mas quando o trânsito libera, você vai pegar o carro, vai andar, e aí ali na frente você soube que acabou de acontecer um assalto e que se você tivesse ido direto, você teria sido vítima desse assalto. Aí o que a gente faz com uma situação como essa? A gente associa. Aquele atraso lá foi um livramento. Quem disse para você que foi? Foi um anjo que desceu e cantarolou? Não, você associou. Então, as associações a gente faz o tempo todo. Agora, psicologicamente, é o que vai sendo entretecido na mente dessas pessoas. O camarada, ele é rejeitado. O camarada, ele é tratado como um rejeito. O camarada, ele vai sofrendo retaliação o tempo todo. O camarada, ele passa na rua, todo mundo desconsidera, todo mundo olha e trata com a energia do par da sociedade. O camarada, ele, até nas expressões mais despropositadas, puras e leves do coração dele, ele leva um soco na cara. Entendeu? Tudo vai se avolumando, uma coisa atrás da outra nesse sentido. E aí você dizer que o camarada não faz associações, ele vai fazendo associação, ele vai se moldando. E aí ele vai se moldando, e aí aqui vai entrar uma outra coisa que talvez não seja de conhecimento da maioria dos que estão aqui. Mas eu diria para vocês o seguinte, é por isso que dizem que o ódio é a mesma qualidade, vamos dizer assim, energética do amor, sendo que no polo oposto. Né? Assim como o amor ele dá sustentação para a manutenção e o soerguimento de vitalidade num sujeito, o ódio também. O ódio também. Eu já lidei e já conversei com pessoas motivadas e energizadas pelo ódio. O ódio como dando sentido para a vida. Assim, sem o ódio, ela deprime. Entendeu? Assumido e declarado. Assumido e declarado. Ela identificou isso. Sem o ódio, ela deprime. Aí você vai fazer. Esconder isso, né? Quem tenta esconder é para quem, de uma certa forma, o ódio meio que caiu de paraquedas a partir, geralmente, de uma situação tópica. Agora, quem veio estruturalmente sendo formado por rejeições, por autoritarismos, por ausência de afeto, isso desde a tenridade, crescendo, chega um momento que, a princípio, ele se recrimina. Mas conforme vai expandindo as capacidades associativas e de consciência, ele vai percebendo que toda vez que, em nome da moral, ele reprimiu o ódio para então tentar se fazer mais normal aos olhos de quem o vê, ele entra em depressão. Aí ele entra em depressão e aí ele vai tentando sair da depressão. Ele vai tentando, não consegue, até que chega um momento que se reatualiza algum tipo de rejeição na vida dele e o ódio volta. E no que o ódio volta, ele ganha vida novamente. Então, e aí ele justifica. Ele... O ódio é
tal, o ódio move, mas justifico. Eu tenho ódio por causa disso. Eu vou continuar tendo ódio. Eu pesquisando assim. Por isso que eu tô falando dessa Mas vamos dizer que essa com certeza é alguma coisa ruim que tem. Essa justificativa é o campo racional. É o campo racional tentando dar algum sentido. Legalidade também, né? Para aquilo, não, mas a legalidade ela tem que de alguma forma existir. Senão, se essa legalidade não existir, o caminho é o colapso. A pessoa ela precisa amarrar a coisa dentro de uma perspectiva que empreste validade para a trajetória dela. E sabe que é ódio. Né? Eu tô falando de pessoas que sabem que é ódio. Ela sabe, mas você você não se recrimina por isso. Mas, Felipe, ela nem tem como se recriminar, por exemplo, se você não dá saída para ela. Porque você acha que uma pessoa, numa circunstância dessa, ela conhecendo o amor expressado, esse quadro é capaz de, é possível mudar, sem falar em questões religiosas, palavras, mas, por exemplo, o amor de um homem, de uma mulher, assim... Tem uma boa. Viu aquela fantasia que ele bolou da vizinha? Aquilo aí deixou mais aquela coisa de chegar na coisa. Aquela fantasia deixou ele legal, mas depois que ele viu que as primeiras fantasias, eu assistindo com a Michelle, eu falava, ele está confabulando. Ele está confabulando. A da mulher, eu cheguei a pensar... Me confundiu. A princípio eu pensei, mas eles fizeram um enredo lá para depois você ver... Olha o spoiler, gente. Aí, Marcos. Ele está confabulando. Não, mas olha... Em resposta ao que você falou, ele amenizou um pouco enquanto ele estava na fantasia. Só que nesse sentido do que você está falando, veja bem. O Marcão vai embora, falou que não vai. Não, você chegou e falou, se a pessoa conhecer o amor. Eu Está aí, cara. Esse conhecer o amor é muito complexo. Eu digo, isso é uma experiência viver, pessoal. ter uma relação pessoal. Porque veja, chega um momento que tem muitos que, por exemplo, vamos falar agora aqui em outro nível, um pouquinho, mas ainda dentro do contexto que a gente está falando aqui. Tem muita gente que está saindo da igreja evangélica e está ficando cínica. Porque, como assim cínica, impotável? Ela está incapaz de conseguir pressupor pureza e amor em comportamentos e discursos que perfaçam o vocabulário e aquele universo do qual ela pertenceu e foi explorada, esgarçada, estripada lá dentro e depois saiu. Aí entra novamente as associações. Por quê? Porque a psique, ela não quer passar por esses mergulhos desgraçados de desprazer e de rejeição e de desamparo. Porque isso coloca o ser num patamar de desintegração, de fragmentação muito grande. Na verdade, é paradoxal o que vai ser dito aqui, mas o Coringa encontrou uma estranha paz no ódio. Você consegue entender o nível de perversão da coisa? Por isso que, de fato, é um personagem que se aproxima muito da realidade. Porque os imbróglios, no modo como a coisa vai se pervertendo de dentro para fora, em termos da deformação que é promovida sobre a nossa subjetividade, é muito grande. E para reforçar, te interromper, isso que você falou, numa própria cena ele diz isso. Que ele sentiu prazer, ele gostou de ter matado. Eu gostei. Achei. O cara perguntou o que você sentiu. Eu achei bom, eu gostei. Ok. Eram 3 pessoas. A princípio eu pensei que era ruim, mas quando eu fiz eu vi que não isso era. Isso é interessante. No início ele fica, eu queria me sentir mal, mas então, eu acho que está aí a questão. A gente trabalha o certo e o errado pelo viés moral. Então o ódio ele é segurado por uma coisa muito frágil. Exatamente, aí é o ponto. Quando o moralismo se desfaz, porque é fácil mudar o moralismo, o certo e errado moral é muito volúvel.
Quando isso se desfaz, pronto, o cara tem toda a legalidade para sentir ódio. Porque a questão da moral é E o muito amor pessoal. dele também, o amor dele também é totalmente moral. Tudo ali é moral. A questão da moral é muito pessoal. Ele cuida da mãe, De mas repente eu posso achar uma coisa certa e você não. Matou a mãe. É. Obrigado, tô bem, pessoal, valeu. Valeu mesmo, obrigado por tudo. falou de outro filme. Acabou, né? Acabou. Mas essa situação da relação dele com a Acabou o mãe, heroísmo, acabou. essa relação dele com a mãe, eu particularmente tive a impressão de ver ainda um dos últimos vínculos que ele tinha do que atrelavam ele à possibilidade de que o amor ainda era viável. A moral. Até ele descobrir determinadas realidades. Que você vê. Né? E aí você filme É até mais interessante do que ela ter morrido em si. Entendeu? Então tira muito a. Por isso, a grande verdade todo o caminho é porque não tem como você fazer uma análise Só quando chegar na escala, do patamar do amor que predomina na sua concepção e você fazer uma leitura da estruturação da subjetividade de quem não foi construído da mesma perspectiva. O que eu quero dizer é o seguinte: todo sentimento qual você se entrega forja um universo particular para você, onde a felicidade e a tristeza, a guerra e a paz são simulacros dentro desse universo. Ou seja, você é capaz de sentir pseudo-realizações, você é capaz de sentir pseudo-propriedades, pseudo-senso de localização. Por que eu digo pseudo? Porque, na verdade, são terrenos muito instáveis, né? E que, de uma forma ou de outra, eu ainda creio que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Mas a nível sensorial, sentimental, psicológico, cada sentimento que você se lança e que você adota como filosofia de vida, aquilo vai promover uma constelação de possibilidades dentro da gente. É por isso que, por exemplo, eu que estou no patamar do amor, eu olho e falo assim, aquele sujeito está de justificativa, ele está querendo... Na verdade, ele pode até estar, mas ele vai ser a principal vítima daquilo que ele acredita, ou pelo menos em tese deveria ser. O fato é que eu vejo muita gente boa, às vezes, se perdendo justamente nessa linha fronteiriça de querer ficar tergiversando com aquilo que, quanto mais você ajuda, mais você participa de um ciclo vicioso que retroalimenta um problema em que a sua atenção não está ajudando, está reforçando um padrão disfuncional acontecendo ali. Não é nesse sentido do que eu estou dizendo. Por exemplo, uma pessoa como o Coringa, ele tem que ser preso. Ele tem que ser tirado do convívio social. Assim como muitas pessoas, por exemplo, com quem você vai se deparando, e por mais que você espiritualmente possa viabilizar um caminho de crer, de modo a, como um antivírus, começar a desestruturar processos de morte que se formaram dentro dele, mas psicologicamente e socialmente falando, são pessoas que têm que ficar reclusas. Elas não podem participar do convívio social, porque o que está formado dentro dela ainda possui um poder de autonomia muito grande sobre o eu dela. E aí, por mais que dependendo do nível da estruturação que a coisa aconteceu do lado de dentro, para o sujeito brincar de ficar querendo exercitar para controlar isso, ele já matou 3. Aí a gente tem ou já abusou de 5. Aí a gente tem um problema aí. Tem que tirar do convívio social, sem sombra de dúvida. Agora, essa linha aí, essa é uma linha muito tênue, da forma... O Coringa, ele é a expressão como que da negação total
de manifestações de vida sobre a vida dele. Né? Pelo menos relativo ao que a realidade comunicou. Né? Aí foi um filme meticulosamente montado para expressar isso. O Guto falou uma coisa por associação. Muitos de nós passamos por situações parecidas que ele passou, ouvimos, a gente já chegou a testemunhar situações parecidas acontecer com pessoas queridas, né? Só que no quebra-cabeças da nossa vida, graças a Deus, em termos do que aconteceu com ele, está faltando muita peça para poder fechar o circuito que acabou operando na mentalidade dele, né? Porque graças a Deus, por todas as decepções, rejeições, frustrações e complexidades que a gente passou, tiveram aspectos que a gente pode bater o olho e dizer, opa, houve graça aqui, houve amor aqui, houve acolhimento aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de coração. Essa perspectiva aí, eu vejo como graça, viu? Eu vejo como graça. Você olhar para trás, olhar para dentro de você, para todos nós aqui que carregamos uma história nesse mundo aqui, e você reconhecer graça, isso é graça. E você reconhecer amor, isso é graça. Você olhar para trás, os abusos que a gente já possa ter passado, as rejeições que a gente já possa ter passado, as dificuldades que a gente possa ter passado, e você olha e você ainda consegue perceber uma condução superior, você pode ter certeza que isso daí é o que Jesus prometeu lá atrás: não vos deixareis só, enviarei o Consolador, e ele vos preservará, né, e vos anunciará todas as verdades que vos tenho dito. Né? É esse espírito. Assim. Eu tenho a mais plena convicção. Porque se a gente for deixado à sorte da nossa própria psique, a gente se coringutiza. Formula aí, será que essa foi a melhor palavra? Muito bom. Coringutiza. Essa sensação foi a que eu tive. Coringuliariza, né? Essa foi a sensação que eu tive. Pra vocês terem ideia, eu tô acostumado a ver filme de terror, eu gosto, é um tipo de gênero que eu rio de filme de terror, eu não fico assustado. Só tirar a música. Eu acho engraçado. Só tirar a música. Acho engraçado. Esse filme, eu saí da sala de cinema trêmulo. Eu saí. É porque é muito. Eu fiquei assustado, eu fiquei ainda assim, tipo. E aí vem o Caio e ainda fala assim: eu nunca peguei sem perdão. Né? Ele ainda fala: eu nunca pequei sem perdão e nunca pequei sem Deus. É aí que a gente entende mesmo a graça, né? Porque realmente dentro da gente é quem me livrará do corpo dessa morte. Porque aí, na verdade, no espírito do que você está falando, que é muito precioso, você vê que a operação da graça não é necessariamente no que nos acontece. É aqui, ó. É no olhar. É aqui que a graça opera. Você entende? Se a graça não operar aqui, a gente se coringutiza. A gente se coringutiza em algum sentido. Olha, por exemplo, não precisamos. O coringa, vamos dizer, é o arquétipo. O arquétipo é a totalidade perfeita de um conteúdo inacessível. Agora, o que o Guto falou é extremamente pertinente. Nós temos faces de coringas na gente, né? Às vezes em determinados trechos e situações da vida. Por exemplo, existem muitos coringas afetivos. Existem. Ele já passou, pintaram e bordaram com ele, e ele assume ali. Naquela dimensão da vida, ele tem certas friezas que ele age a partir dos moldes daquilo que foi moldado nele. Tem gente que é coringa no trabalho. Você já viu? No trabalho.
sujeito a um verdadeiro coringa. Se ele tiver que te desqualificar ali dentro do ambiente de trabalho, ele participa entregando sopa de madrugada para pessoas que não têm, que estão passando fome, mas no trabalho, se ele tiver que passar por cima de você, ele vai passar. E sem a menor piedade, sem o menor afetamento afetivo. Entendeu? Então, se você for parar para ver, a nossa sociedade em geral, ela já desfruta de um coringuriamento parcial. Já trava a língua aí. Não, minha amiga, quem viveu no meio pentecostal, falando Lapachuri e Onderá, a gente consegue manobrar. Isso é verdade, isso é verdade. Eu nunca consegui. Eu também não. Eu também não. Por isso que você tem dificuldade de falar coringo utilizar. Eu também não, nunca falei. Buscar o feito louco na pessoa. Já é por exemplo, o que o Marcão está falando aqui é uma coisa interessante. Dependendo da trajetória da pessoa e aquilo que ela passa na vida, ela pode chegar ao ponto de perder o livre-arbítrio. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o livre-arbítrio, na sua expressão mais plena, ao meu ver, ela foi proclamada por Cristo. Por quê? A concepção de livre-arbítrio, ela sempre foi pensada e proposta como sendo aquilo que confere liberdade para as expressões da fala e do corpo. De modo que se eu não estou preso, se eu não estou trancafiado, se eu não estou sequestrado, então eu estou em pleno uso do meu arbítrio. Isso não é verdade. Chega Jesus e desce no buraco. Jesus chega é o que mais aprisiona. Questionando isso até em relação à lei. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não adulterarás, porém eu vos digo. Não matarás, porém eu vos digo. O buraco é mais embaixo. Ele vai te trazendo o buraco mais para baixo. E aí, meu amigo, de fato, se não existe um contraponto que leve o sujeito a ponderar a sequência do fluxo de determinadas experiências que produzem uma preponderância de reação numa dada direção, ele tende a virar a chave e ser simplesmente manipulado e orquestrado por aquelas pulsões que cresceram e evoluíram ali dentro. Aí ele vira um escravo da vingança, um escravo da amargura, um escravo da volúpia, né? Um escravo do fascínio que ele tem por dinheiro. Eu já encontrei muita gente que, por exemplo, não acessando um olhar que pudesse atribuir algum outro significado para além daquilo que ela mimetizou da cultura familiar dela em relação ao momento de pobreza que eles passaram durante um certo período da infância até um trecho da adolescência, e porque eles passaram uma certa fome, e porque eles tiveram certas privações e restrições, o sujeito, quando conquista um determinado patamar financeiro na vida, ele vira um idólatra daquele dinheiro. Porque ele vive sob a ojeriza da possibilidade daquele cenário lá da infância e da adolescência voltar a acontecer. E aí, ele pressupõe que ele está no pleno exercício do livre-arbítrio dele. Porque, olha, eu estou aqui trabalhando, graças a Deus eu tenho liberdade para trabalhar e produzir e dar aos meus filhos uma vida que eu não tive. Mas nas entrelinhas, o livre-arbítrio aí, ele na verdade é apenas uma fabulação da consciência dele, porque na verdade ele está escravo de um passado que ele não digeriu e que colocou ele na volúpia da direção de querer viver para nunca mais se reportar a um cenário que foi ruim, mas ele não se deu conta de que ele sobreviveu.
ele não se deu conta de que ele passou. Ele não se deu conta dos detalhes de graça que os rodearam. Ele não se deu conta que o pouco que ele vivenciou, ele se alimentou. De que as privações que ele teve não lhe faltou o essencial. Mas possivelmente mimetizando um ressentimento coletivo que já participava da cultura familiar, ele quis se tornar aquele personagem que revolucionou a história da família e viveu escravo do dinheiro, para de uma certa forma inocular a possibilidade daquela realidade da infância e da adolescência retornar para a vida dele. Tanto que essas pessoas, Felipe, elas são extremamente avarentas. Ok. Só que naquilo que elas sofreram, elas são liberais. Nunca falta comida. Na minha família tive parentes, tenho ainda parentes assim, que passaram por privações na infância, muito assim, relacionadas à fome. Porque eles adquiriram uma condição financeira boa, né, na fase adulta, e eram extremamente sovinas, né, com seus filhos, com seus, em relação à roupa. Porque, pô, rapaz, quando eu era da tua idade, um short desse mais simples eu usava e tal, e bem pão duro, com dinheiro, mas em relação àquilo que mais sofreu, que era a fome, super farto. Na minha casa não falta comida, aquela honra ali, cheio de geladeira cheia de frutas. Isso é um mecanismo de compensação de quem vivenciou. Mas vai pedir a pobreza, não dá. Tipo assim, tá lá a carteira cheia de dinheiro, não dá. Se a compensação de quem vivenciou a pobreza como humilhação e pela humilhação se traumatizou pela pobreza. Só que pobreza não é humilhação. Pobreza é uma condição. Humilhação é uma forma de você significar a pobreza. A gente vai trabalhar para entender que o segredo habita aqui no nosso olhar, né? Paulo, por exemplo, ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, tanto em abundância como em escassez, tanto a ser honrado como a ser humilhado. Por quê? Porque ele tinha uma terceira via. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, quem... E o poder é passar por qualquer situação. Por qualquer situação. Gente, vocês não fazem ideia do poder que nos é oferecido. Qualquer. Eu vou até comer uma porrada. Jesus E ele estava falando do tesouro, né? Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, corrói, onde os homens podem roubar. Ele fala dos céus, né? Mas juntais no tesouro para vós nos céus, onde o homem não pode. E depois eu acho muito legal, eu estava pensando nessa passando essa semana, que onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o seu coração. E o coração, tudo que a gente tem, né, assim, é como se fosse a nossa mente, onde a gente... Onde você deposita tudo aquilo que você ama, que você... Tem como ter tesouro na terra e no céu ao mesmo tempo? Pode ver que tesouro ele não colocou no plural, ele colocou só no singular, que fica muito complexo para o ser humano identificar vários tesouros. Os tesouros é sempre o tesouro escondido, que eu vendi tudo para comprar aquele terreno, porque eu sabia que tinha um tesouro. O tesouro sempre está no singular, nós não temos a dificuldade de nos lidar com a multiplicidade de valor. Né? Então, assim, eu posso ter trabalho, eu posso ter a família, mas alguma coisa vai ser o meu tesouro ali. Alguma coisa vai ser. Eu poderia trocar essa palavra tesouro, que você está construindo um raciocínio muito interessante, para a palavra ênfase. Né? A verdade, e Jung, por exemplo, ele observou essa tendência do nosso comportamento energético psíquico a afunilar numa direção. A imagem de Deus. É a imagem de Deus. Ele fala que psicologicamente é inviável alguém ser ateu. Porque por mais que a gente possa prescindir da ideia de Deus, a gente está sempre idolatrando alguma coisa.
Se não é Deus, é o carro, é o dinheiro, é a família, é o casamento, é o marido, é a mulher, são os filhos, é o trabalho, alguma coisa por conta desse tesouro aí que você está comentando. O politeísmo pode falar de vários deuses, mas tudo se afunila para um mais poderoso. Tudo se afunila. Que ele que é o pica, é o cara ali, é o Deus, é o pai. Então, tem vários, tem o panteão, mas ali o camarada é que eu quero saber aquele lá. Aí vai ver, é o primeiro, né? Felipe, você... Não adianta. Você está dizendo não adianta. que é escravo daquilo que nós somos Aí não tantos deuses. Isso, vai ter. Agora, nós somos escravos, vai chegando, sabe? Sem sombra de O dúvida. grão-mestre, o master ali. Sem sombra de dúvida. O negócio é você localizar aonde o seu arbítrio não determina a sua escolha. Porque aonde o seu arbítrio, por mais que queira, ele é atravessado por um comportamento na direção contrária. Como você sendo orquestrada por uma força que não é necessariamente a deliberação do seu eu. Entende? Porque para a libertação desse tipo de escravidão, o primeiro degrau é o conflito. Por quê? Na verdade, foi nesse conflito, foi no degrau do conflito que crucificaram Jesus. Porque esse é um dos conflitos mais desconfortáveis. Porque, primeiro, essa escravidão ela é tão insidiosa que a gente vive de chamar o urubu de meu loiro. Você entendeu? Esse primeiro a gente diz, eu sou assim. Eu sou assim. Não, esse sou eu. O que vai mostrando pra gente que, pô, isso pode ser até eu, mas, pô, é muito osso ser eu. O que vai te mostrando isso? As consequências. As consequências. A vida, primeiro tu vai dizer, não, eu sou assim, eu sou assim, isso é síndrome de Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir, eu sou assim. Aí você pá. Eu sou assim, mas assim, eu tô aberto a repensar algumas coisas. Aí o sujeito vai tomando até que ele fala, cara, olha, isso porque quem não ouve essa voz, esse incômodo, chega um dado momento que a coisa ganha vida própria e ela passa a vida ranzinza segurando aquilo e aí vai ficando muito difícil de conviver com essa pessoa a vida fora. Agora, enquanto ela está no patamar do conflito, porque o conflito é muito desconfortável, né? Para pensar. Nem todo mundo gosta, né, Felipe? Não, nem todo mundo gosta. E olha, existem os desafios quando o sujeito começa a melhorar. Aí ele passa um período sem ter aquilo e de repente ele dá uma recaída. E aí vem o juiz interno com os 4 cavaleiros do Apocalipse, dizendo, seu safado, você não vai melhorar nunca, está acabando com a raça do sujeito. Aí você tem que se recuperar daquilo, e assim, velho, é mais fácil eu botar o pé na direção dessa jossa e eu ser isso logo de uma vez, do que eu ficar tentando fazer isso daqui. Aí eu crio expectativa nas pessoas de que eu sou gente boa, mas na verdade eu sou uma merda. Então deixa eu botar os 2 pés nessa direção. Aí ele bota os 2 pés na direção de novo. Mas aí vem a consequência. Esse velho é muito osso sendo esses 2 pés aqui também, desse lado aqui. Então deixa eu tentar ser de Jesus. Aí eu vou ser de Jesus. Aí vem o conflito, vem a dor, vem a peso na consciência. Gente, é um parto. Jesus disse o seguinte, olha as palavras de Jesus: estreito é o caminho e poucos acertam com ele. Porque vocês já pararam para ter um esporte que tu amarra um elástico em uma árvore? Como é que é? Slackline, eu não conhecia. Mas você olha quem sabe fazer, tu fala, que delícia, velho, aquilo. Tenta fazer, sobe lá para tu ver. Mas no meio do evangelho, não dá uma impressão que todos estão indo pelo caminho e você não está. Então assim, o caminho poucos vão, né? Você pensa. Mas você olha hoje essa configuração, parece que todos estão no caminho
estreito e você que não está indo no caminho. Essa assim, impressão, Júnior, eu vou dizer para você. Sabe por que ela existe? Não digo agora. Hoje eu não tenho essa. Quando você está lá dentro, já começando a... Mas essa impressão você questionar, né? Você consegue inverter. Você vê que o caminho que todos estão, ele não parece o seu caminho estreito. Porque o caminho lá, ele é um caminho uniformizado. Os comportamentos são adestrados. Então você tem isso. Aí vai dar. Nem discuto mais. O sujeito ele vai dizendo que ele não frequenta botequim, ele não bebe cerveja, ele não fala palavrão. Aí vai todo mundo traduzindo. E o caminho estreito está ali. Olha só, ele não fala palavrão, não bebe cerveja, não frequenta determinados lugares. Mas aí você tira essas prerrogativas. O sujeito não fala palavrão, mas você sabia, por exemplo, feio é uma palavra, é um palavrão? Não é. Não é uma palavra de baixo calão, né? Não é. Mas agora, a energia com que certas pessoas falam. Você tá feio hoje. Um abençoado. As hipocrisias. Aí é que você vai ver que essas pessoas estão no caminho largo. Aquele vídeo que você mandou, aquele cara falando, sua mãe tava no tanque lá. Isso, lembro. Aquela de Salém, sei lá. Mas você vê, o camarada só utilizou termos bíblicos. Mas você vê a raiva, você vê o ódio sendo emulado ali. Então, se você for fazer uma análise de superfície, de fato você... e dependendo também da carga de culpa que o sujeito está carregando. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que vivem uma vida tão devassa, vazia de significado e de conteúdo existencial, que aquilo vai provocando efeitos rebotes, porque a alma, quando é que nem o corpo, saca? Se você passar a vida comendo só um certo tipo precário de alimento, o corpo ele vai gerando certas avidez por determinados nutrientes que você de vez em quando chega a ficar tremendo, se você não se alimentar das comidas apropriadas. A alma é a mesma coisa. Se você fica dando para ela só entorpecente, chega um momento que você está vendo chifre em cabeça de cavalo. Aí você olha para a vida de um sujeito. Pega uma pessoa com essa mentalidade, toda fragmentada pela culpa, e por ter esgarçado a alma em determinados extremos, alimentando ela com aquilo que não carrega conteúdo consistente. E aí ele olha para um crente miquinho amestrado, que não frequenta botequim, que fica andando com esse livro aqui, que nem um desodorante embaixo do braço, né? Que fica com as palavras protocolares, a paz do Senhor, varal, glória a Deus, aleluia, sabe? Que só frequenta igreja, que vai compondo o estereótipo de tudo aquilo que, olhando de fora, numa análise superficial, leva um sujeito desse com um conteúdo todo retalhado e dizer, caramba, ali está a versão. Numa constatação inicial é assim que funciona, mas isso até o sujeito começar a frequentar, né? Por isso que você vai vendo, ó, por exemplo, eu posso fazer uma aposta aqui com vocês. Vocês lembram da trajetória? Qual é aquela funkeira que se converteu a Perla? Esse fenômeno ele é chamado por Jung de enantiodromia, é a conversão no seu oposto. A pessoa ela vai se esgarçando em determinados extremos tão grandes de entrega àquilo que não tem sentido, que não tem significado, que é vazio, e vai, por conseguinte, alimentando uma sede tão grande dentro da alma, que daqui a pouco ela vai se ver seduzida e enamorada justamente para determinados conteúdos que na aparência carregam uma proposta de supostamente satisfazer o buraco que ela carrega. Como esses meios evangélicos realmente tentam se personificar o oposto do que seja a perversão e do que seja a lascívia e a permissividade, esse
esses contextos, eles conseguem, durante um momento, suprir esse buraco que é formado nessas pessoas. Por quê? Porque elas são conduzidas para um local que estimula um excesso de devoção. Haja visto aí o caso que o Marcão contou aí, do pai aí que botava a menina para jejuar porque ele acreditava que era só assim que curava a impureza. Coitada, a menina ela foi vítima de um algoz. Agora, se uma pessoa culpada, neurotizada, cansada, com a alma esgarçada por aquilo que ela se aprofundou no que não faz sentido na vida, chega para conversar com um cara como esse que fez isso com a filha, esse cara ia ter um público danado com essa pessoa. Porque a culpa leva a pessoa a querer se penitenciar, leva a pessoa agora a querer jejuar, leva a pessoa agora a querer fazer extremos de ascetismo e de devoção como forma de compensação às perversões que ela se entregou anteriormente. Eu vou falar eu mesmo, na minha época de igreja, toda vez que a minha compulsão sexual cantava, eu jejuava 36 horas 2 vezes por semana. Eu ficava um faqui na minha época. Começar a fazer isso? Eu ainda é só você ter uma culpa que te inspire, minha amiga. Mas aí como? Agora a culpa é a culpa é a banha, Felipe. Eu vou dizer para vocês. São meus 10 quilos a mais. Eu ainda vou escrever sobre isso, sobre esse meu passado. Porque individual, a gente pode morrer contigo, não. Isso pode, né, se propagar e ajudar, alguém pode ter uma assimilação. E eu vou falar com vocês assim, com todo respeito e consideração, que a gente está online aqui, sabe Deus quem está assistindo a gente. Mas você sabe assim, eu tenho assim, uma impressãozinha, assim, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, a gente falou aqui do caso da perla, da enantiodromia, da conversão nesse Tonzão também é bem parecido. Isso. Tonzão foi o MC que era do... Era um grupo de funk aí famoso mesmo. Ele se converteu, inclusive, dentro da igreja ele começou a dançar funk. Porque ele vai chegou um momento que ele não conseguiu... Não aguentou tanta santidade assim, aí volta. Porque aí eles vão nessa gangorra anímica, mas assim, eu no meu íntimo, eu chego a suspeitar que essa Anitta vai seguir para o mesmo caminho. Eu vou vendo assim, era uma menina, eu tenho pessoas no meu círculo familiar que conheciam ela de perto, era uma menina de boa e tudo, e agora estão botando ela, a bichinha, como sex symbol, né? E ela parece que está virando esse elemento em torno dos fãs dela, e é aquilo, né? No que você veste o personagem, o olhar das pessoas fomenta o personagem que você veste, até aquilo fechar um ciclo vicioso e chegar ao ponto, por exemplo, do Justin Bieber aí, que quase se mata, né? Porque é muita pressão em cima de uma subjetividade ainda muito frágil, né? Aí eu vou vendo certas pessoas que saem de um universo específico e são transportadas para um determinado meio onde a pressão do olhar do outro exerce uma coerção tão violenta que, a princípio, como tudo é novo para aquela pessoa, ela vai se entregando com avidez para aquele mundo, mas ela não sabe a cratera que ela está abrindo para dentro da alma. E chega um momento, gente, que pode ser a coisa mais banal ou até significativa. A morte de um ente querido, uma dificuldade com alguma situação, bota aquela cratera para engolir, criar uma espécie de buraco negro, sorvendo tudo. Aí pronto, minha amiga. Deus é amor, vai virar... Deus é amor, olha, pega as versões mais hardcore aí do que... Deus é amor é a mais hard aí que você vê, do que eles apelidam de santidade, né? Do que eles apelidam. Já frequentou? Gente, temos uma sobrevivente. Eu pensei que você chegou a frequentar? Não, era essa. Não, porque tem algumas versões
funções da Assembleia de Deus que competem, né? Que competem com Você entra num lugar, você tem uma certa sensibilidade, Tipo, sente um vai ser peso. uma mesquita. Ok. Adolescente, você não entendia muito o que estava acontecendo ali. Então, é interessante. Essas coisas eu vejo determinados personagens, quando eu vejo assim, mudanças drásticas de comportamento numa determinada direção. É questão de tempo. Já sabe que vai tem até termo bíblico que lá no Antigo Testamento fala que a tal cidade tal encheu a sua medida, né? E a partir daquele momento começou a vir uma contra-reação de tragédia sobre a cidade, né? Isso acontece no nível coletivo, isso acontece no nível individual. Chega um momento que enche uma certa medida e aquilo que você achava que estava vivendo bem, que estava tirando onda, que estava costurando, a alma vem cobrando os débitos todinho, assim. O filme na Netflix, alguma coisa, fé, não lembro. Eu assisti, que é um pastor, ele já tem um ministério lá, talvez o Caio até chegou a comentar nesse filme, mas eu não vi se alguém perguntou o Caio. Ela é um pastor muito conhecido lá, dentro dos pastores. Aí ele, pelo fato que acontece, não vou contar o filme, acontece um fato e ele cai em si. Ele era entre os grandes pastores lá, e aí ele começa a entrar em conflito. Não é possível que o Deus, esse Deus amoroso, e aí ele recebe uma mensagem, ele escuta, eu acredito que ele recebeu uma mensagem de Deus, que aquela fé que ele estava vivendo, que ele estava pregando, não era a verdade, que Deus era amor e tal. Então, ele, assim, é muito legal a visão do filme. Ele deixa tudo, ele deixa a congregação, todos os pastores, os bispos em cima dele, falam: não, rapaz, você está louco, por que você está fazendo isso? E aí ele cai em si, no fato que aconteceu, uma pessoa da família dele lá, aconteceu um fato, e aí ele começa numa nova trajetória de visão de fé, ele começa a olhar para as minorias, assim. O filme é bem interessante. Eu chamo isso de dispositivo deflagrador. Tem certas, a gente às vezes no modo de conduzir a nossa vida, a gente vai acumulando certas coisas e não percebe. Às vezes pode ser até para o bem. Por exemplo, vamos pensar em termos do bem. Paulo, o apóstolo, ele vinha numa sequência de maldade, perseguição, respirando ódio, né, contra aqueles que ele perseguia. Até ele se deparar com um dispositivo deflagrador. Viu um anjo cair do cavalo, experiência louca é essa? Fica sem ver 3 dias, segura, não come, bebe e tudo, e aí depois você vê a enantiodromia acontecer ali, você entendeu? Agora, eu creio que Paulo, ele diferentemente dessa turma assim que você vê por aí, porque eu acho que assim, Paulo ele seria um forte candidato para esse efeito gangorra, do sujeito ficar alternando entre os extremos. Agora, eu creio que Paulo ele só não alternou entre os extremos porque ele tirou um tempo para assimilar o que ele recebeu, o que ele vivenciou. Ele foi 3 anos lá para a Arábia para poder assimilar aquilo. A coisa já não partiu, não é que nem essa turma aí que se converte, no dia seguinte já está cantando gospel. Agora com vocês, agora Senhor, eu te adoro. Aí você fica assim, caramba, cara, semana passada estava cancelando um baile do Tigrão e agora, já na semana seguinte, sabe, fora... Isso é interpretado como o agir de Deus de forma radical. Assim, isso, a forma radical. Quanto mais bagueiro nos extremos, mais é o agir de Deus. Né? Cara, é por isso que na religião opera muito mais a superstição do que a verdade. Porque tá tudo calmo, aí do nada mas quando tu faz assim, rápido, começa a esperar assim,
imagem. Qualquer lugar é loucura, mas ali é de Deus. Ali é de Deus. Botou a Miracel. Mas é extremo. Não é extremo. Dá quieto do nada. Dá um susto, mas não. Fala, Senhor, né? Assim, pra Deus. Mas parece que as emoções elas têm que ser afloradas de uma tal maneira para você sentir o divino, né? Esses 3 anos na Arábia, isso não é. Não é contato, não é desintoxicar, é rever os conceitos, alinhar tudo. Descondicionar. Porque na Arábia é uma outra cultura, então não é nem uma coisa nem outra, né? Nem Jerusalém, nem judeu. E nem em Roma, tal, tá um lugar meio ali, né? É tão interessante que a maioria de nós, eu vou me colocar também, não sabe disso. Você trouxe isso algumas semanas atrás, né? Sim. Quando você começou a falar, você falou, gente, foram 3. A gente pensa que ele caiu no cavalo, ficou cego, A maioria dos cristãos, eles não sabem desses 3 anos em outro país. É porque sim. Como ele falou. É porque se lê assim, é muito linear. Lê em Atos dos Apóstolos, você não acha isso. Atos dos Apóstolos sugere que foi uma coisa contínua. Mas você vai saber que isso aconteceu num breve relato autobiográfico de próprio Paulo em Gálatas, né? No primeiro e no segundo capítulo, onde ele narra isso. Onde ele narra, inclusive, né? Parou? Onde ele narra. Ele falou que foi baixa conexão, depois parou ali, mas continua aqui. Nunca aceitei isso assim. Porque sabe, não pode, o cara de 8 a 80. Eles consideram o processo. Deus, ele não considera isso aqui, não é feitio de Deus. Olha só, pensa bem, o cara que mandava Jesus voador, descer do céu, cara, de toda época de criança, aí ele queria aquela matança e não interferir naquela matança de infância de 2 anos. É mais magia, mas o processo é anti-magia. Mas por que será que esse nome, processo, não é compreendido pela maioria de nós? Principalmente os que estão nessa loucura aí. Posso falar assim, um dos motivos, eu prefiro ter magia do que processo. Eu prefiro. Não, eu tô falando, é maioria. Quem não vai preferir? Mas assim, compreendido, talvez compreenda, mas é a lei do menor esforço. Eu prefiro que caia pão do céu do que eu ter que trabalhar. Então, mas não é a maioria? Então, isso eu tô falando, nas igrejas. Mas é moral, a maioria é moral. O que eu tô falando, nas igrejas, ou da onde nós viemos, ou sei lá de onde foi que alguns de nós viemos, esse processo, ele não é bem comentado, nem se fala dele, É magia. Mas só através do processo que você consegue alguma coisa consistente. Não adianta. A pessoa no culto levantou a mão, aceitou Jesus, dia seguinte, pô, ainda tá fumando. Como? E aí já começa o desenvolvimento Aceitou a mão, abraço. É uma mágica. É uma mágica. Tem um filósofo, Reinhard Koselleck, que ele trata sobre o tempo, o cronótipo, né? A sensação do tempo acelerado. Ele diz que isso começa com a junção da expectativa com a experiência, né? O passado se junta com o futuro e aí as pessoas perdem essa noção de processo, que é o cronótipo. E isso se acelera, o cronótipo se acelera a cada ano que passa. Ele diz que começou com a experiência da Europa, vindo para a América, né? Mas enfim, o auge disso acontece no final do século XIX, né? Em 1800, ali, o otimismo alto com a ciência e aí... E o progresso todo, né? Revolução industrial. Progresso, Não tinha penicilina, as pessoas morriam de dor de garganta, agora tem... Corriam com 40 anos, telefone, falar aqui, fotografia e tal. Então eles acharam que... Aí veio a bomba atômica, a ciência fudeu tudo. Então a gente está no pós-modernismo, né? Que é aquela coisa assim, tal. E aí o cronótipo está extremamente acelerado. Gente, a gente já está em novembro. Nós vivemos... É essa sensação, né? Nós vivemos o tempo acelerado, inclusive emocionalmente, em todos os sentidos, né? Gente, tudo que é progresso pra gente é realmente velocidade. O carro, a televisão, se tá, a menina morreu bateada, aí quando você vai ficar triste, mas vamos falar de Pixel. Então não tem tempo pra nada, né? Verdade. Almoça, trabalhando, vai dar o louco de demorar pra baixar. Recentemente no Japão, um jovem cometeu suicídio porque
ser humano está se forçando a adaptar dessa... Porque nós não temos a visão de experiência e a expectativa de se tornar uma coisa só. Então, nesse processo, que é do processo do sistema econômico, não querendo ser materialista, mas é bem fato isso, né, bem factual, tudo, a partir daquele livro de Max Weber, que inclusive no final do século XIX ele escreve sobre a ética protestante, aí ele muda todo o quadro do trabalho, do labor do ser humano, da vida do ser humano, para se encaixar dentro desse cronómetro, olha só. Então, toda a religião, assim como a religião do Tadeu seguindo no século XIX, acompanhando a teoria da época do otimismo, então, aqui também, tudo que acontece no pós-modernismo, que deve se vingar dentro dessa ideia do cronómetro extremamente acelerado, desumano. Então, nós aprendemos humanidade nessa velocidade desumana. Então, é claro, a igreja nem sempre foi assim, ignorando o processo. A igreja nem sempre foi assim. Agora ela é, porque ela tem que ser. Não é um fenômeno da igreja, é um fenômeno do pós-modernismo, de todo mundo. Tudo é acelerado, nós estamos além do nosso... Você usou esse termo aí, desumano, teve uma menina que ela veio me questionar, porque uma pessoa que a gente conhece vai na igreja e não fica ali das drogas. Pô, mas todo mundo ora, todo mundo acontece. Caramba, a gente vê ali na televisão, a pessoa orou, falou, passou, a pessoa passou, nunca mais quero isso, ai que nojo. Por que isso não acontece com a pessoa? Eu falei, gente, porque aquilo ali é um teatro. Mas as pessoas acreditam que o processo é assim. Na hora que a pessoa estava viciada, ela cheirava cocaína. Ela orou, aquela coisa assim, o pastor coloca a cocaína na frente, a pessoa tem ânsia de vômito. E eu falei, cara, isso é desumano. É desumano porque as outras pessoas se cobram, as pessoas que acreditam naquilo, as pessoas que acreditam naquilo se cobram. Poxa, então Deus, o que Deus fez com aquela pessoa daquela forma tão mágica e comigo eu não consigo? Eu vou, fico mesmo, volto, caio, volto a usar droga novamente e a família também cobra. Poxa, não, todo mundo consegue. O cara no mesmo dia, no mesmo culto, parou, ficou com nojo da cocaína e esse aí volta, vai. Aí começa a pressupor que na verdade é a pessoa que não tem fé, é a pessoa que não quer, aí começa a pressão moral. Cara, é muito doido em cima das pessoas. Está tudo desumano demais. Fora da igreja também está assim. Eu não sei se alguns aqui tiveram experiência no seu tempo lá atrás de igreja, tiveram trabalhos espirituais, assim. Trabalhou nessa parte, nessa área. Eu particularmente, eu tive uma igreja que eu envolvi muito com isso. E assim, Felipe, até falar para você, você que já teve um envolvimento tão grande, foi pastor, como no meu caso, eu fui da igreja mundial, e assim, era muitos demônios, que eu lidei muito com isso. E após a sua vida mudar, você ter uma nova percepção, eu falo, o Felipe estava falando de graça aqui, você não fica louco por graça. É verdade. Perfeito. É graça, assim. Eu chego até a me emocionar porque... Que o ambiente favorece. Cara, se não é graça de Deus, você sai daquilo, fica louco, cara. Você sobreviveu. Fica louco mesmo. Você chega a escutar, entendeu? Certa vez em casa, eu escutei a voz do demônio falando que arrancava as duas pernas. E na época eu era noivo. No mesmo instante, minha noiva acordou e me mandou uma mensagem. Falou, eu tive um sono horrível com você. Você perdia suas duas pernas. Eu fiquei fora de mim, eu não conseguia. Eu levantei no banheiro, quase desmaiei. E eu já estava saindo do sistema. Ok. Mas aquilo ali eu guardei a fé, porque eu me converti, embora eu estivesse no sistema, eu me converti por Cristo, eu me apaixonei por Cristo. Então a mensagem dele que me mudou. Embora eu participasse daquele sistema, tivesse todas aquelas coisas. Então assim, eu estou compartilhando, não sei se pessoas tiveram esse tipo de experiência, mas até hoje é bem difícil você, é só a graça mesmo, para você conseguir colocar a sua mente. Eu gostei
eu gosto de estar aqui, eu gosto da mensagem que vem aqui, porque é uma mensagem racional, que faz a gente toda hora, sabe, nos colocarmos ali no nosso, centralizar nosso pensamento, pra gente não ficar louco, cara. Porque tem muita gente louca aí, tem muita gente que justamente saíram desse lugar, sabe? A gente, quando faz trabalho com o pessoal de rua, um monte de pastor. Cracudo, aquela coisa crente, filho de crente, pessoal realmente que foi da igreja, eles começam a cantar louvor. Cantar louvor, começa a falar, não, porque Paulo não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso. Eu quando eu fiz trabalho, eu ia muito pra... Hoje não tem mais ali, eles destruíram ali na Mangueira, fizeram um monte de... tipo barraca, né? Botaram umas obras de alvenaria, porque ali embaixo tinha um barracão de madeira e tudo que era cracudo ficava ali. Então às sextas-feiras eu ia com o pessoal da antiga igreja que eu frequentava para levar quentinha, falar da palavra, e era impressionante. Primeiro uma coisa, a educação deles quando a gente chegava. Eles paravam com tudo. Para com a droga, chegou o pessoal da igreja, chegou os irmãos, organizavam a fila, eles mesmos, a gente oferecia o alimento, né? E depois falávamos da palavra de Deus. Todos tinham passagem por igreja. Ou era presbítero, como você falou, ou era diácono, pastor, todos conheciam, ouviram falar da palavra. Mas é aquela diferença entre você ouvir falar e você viver. E isso que você falou sobre a questão da loucura, eu faço associação com esse filme que eu vi. Tudo bem, o meio religioso também proporciona, infelizmente, muito isso. Se você não tiver a graça de Deus na tua vida, você enlouquece. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu saí da sala de cinema. Agradeci a Deus, saí trêmulo. Obrigado por eu não ter descambado para esse lado. Porque você, se não tiver essa estrutura, você vai sucumbir, você cai. É muito forte. Então isso que a Andréa falou é completamente pertinente. Eu ficava assustado. Eles falavam coisas para mim que eu não sabia. O pessoal que estava ali, viciado. Era criança de 12 anos, era mulher, era idoso, tudo ali. Pareciam zumbis. Sabe aquele Walking Dead? Era a mesma cena que eu via. E todos eles falavam da palavra. Não, conheço essa passagem. Você lembra aquela passagem e tal? Eu não sei se... Quer dizer, eu saía dali aprendendo mais com eles do que dentro da igreja. Então você vê, é uma coisa louca. Ali também tinha Deus no meio. Então eu na minha vida eu procuro ver Ele em tudo. Pode ser numa situação difícil, pode ser numa alegria grande, mas eu sei que Ele está ali. E é isso que me sustenta até hoje. Eu não tenho enlouquecido. É isso. Eu queria até rapidamente pontuar uma dada situação, porque no trecho em que nós falamos sobre o que você falou, Júnior, eu vejo que um dos piores malefícios dentre os enganos que estávamos comentando aqui, e a Andréia tocou num deles, que é nessa veiculação em massa de supostos moveres de Deus, mas que na verdade representa apenas uma volúpia humana orquestrada e teatralizada e que coloca as nomenclaturas como se Deus estivesse participando disso, e uma série de espectadores começa a estabelecer isso como referencial do agir de Deus, ainda que isso não encontre pertinência alguma na vida e na obra de Jesus. Alguma. Não encontra pertinência alguma. Mas um dos outros malefícios, dentro até do que você comentou, Júnior, é que nesses meios religiosos, mundial, Igreja da Graça, universal, eles enaltecem com tanto exagero o poder do diabo como sendo uma força quase que equivalente ao poder de Deus, porque esse é um dos motes
de discurso para manipulação do comportamento de quem frequenta. Porque quanto mais você pressupor a possibilidade da insegurança, mais eles conseguem se colocar como uma proposta de solução para te afastar dessa ameaça terrível que é Satanás. Então, eu estou, obviamente, que traduzindo em poucas palavras aquilo que é induzido e insuflado das mais diversas maneiras ali dentro. Eu concordo com o Caio, e eu vou te dizer isso de coração, meu amigo. Mas, porque hoje eu visualizo o fenômeno. O Caio uma vez disse, e eu parei para ver, e quanto mais eu fui me aproximando e observando o fenômeno, você vai vendo que é verdade. Uma vez o Caio virou e disse que eu entro dentro da Universal, dentro da Mundial, pego aqueles demônios lá todinho, jogo um balde de água fria e aquilo ali passa. Não uso nem o nome de Jesus. Eu pego aqui assim e olha, depois que eu conheci o fenômeno da histeria, né, da conversão histérica, né, da bipolaridade, e de todos esses transtornos, da vulnerabilidade da alma humana, você percebe que o transtorno, que tem muito transtorno psiquiátrico sendo tratado como manifestação demoníaca. Inclusive, não tem muito tempo, um humano querido do caminho, esse ano ainda, no início do ano, ele me ligou dizendo que a ex-esposa dele, porém uma pessoa de quem ele ainda tinha muito carinho, estava apresentando certos comportamentos. Só que, veja, um transtorno psiquiátrico, ele numa pessoa, e obviamente eu estou falando daqueles que são ditos endemoniados lá no meio do grupo, né? Um transtorno psiquiátrico, ele vai sempre se expressar com o arcabouço vivencial, histórico que a pessoa teve no curso da sua própria jornada. Por exemplo, se a ênfase do modo dele lidar com as coisas era uma pessoa muito inveterada com coisas de videogame, desenhos, como eu já vi, um surto, me mandaram um dia um vídeo de um camarada dentro do banco gritando Pokémon! Pokémon! Aí você vê que a natureza do que está se manifestando ali é pertinente ao histórico e às coisas que a pessoa se entregava. Agora, com relação ao aspecto religioso, e teve inclusive, de repente a Leidiane já deve ter ouvido falar, do Paulo Galarrondo, que é um dos nomes pesados dentro da psiquiatria, ele escreveu um livro de transtornos psiquiátricos de natureza religiosa, que são aquelas pessoas que expressam determinadas versões de transtorno, porém com a vestimenta religiosa, ora o sujeito se atribuindo ser Jesus, ora o sujeito se atribuindo ser acossado pelo capiroto ou sendo o próprio. Né? Isso, tem. São manifestações que são decorrentes da cultura familiar, tanto psicologicamente quanto na maneira de sentir. Então, para quem viveu dentro do candomblé, dentro da umbanda, com muita intensidade, e vai para a igreja evangélica, eles começam a ficar falando o nome dessas entidades, começam a dizer, isso é uma invocação, cara. E para quem viveu mergulhado nesse tipo de condicionamento e ficou com a subjetividade toda moldada desse fenômeno, começa a entrar num circuito como se estivesse incorporando, mas é um fenômeno psicológico. Joga ali, ó, para de fazer aquela panaceia toda que a pessoa volta ao normal. Entendeu? Ela volta ao normal. Felipe, e também você pode observar, principalmente no meio pentecostal, né? Você observa o que o pessoal costuma chamar de purinho de fogo, essas coisas todas. Você consegue perceber as batidas, todo um secretismo que existe. As manifestações do Espírito Santo. Se você for olhar, não é um secretismo que eles trazem daquele meio e
acaba sendo aplicada, é claro, para a roupagem. É uma amálgama desses universos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É gerado um momento para aquilo. Por exemplo, eu, como você está dizendo aí, eu vivi alguns anos da minha vida, pouquinhos na Umbanda, e depois muitos anos na igreja. Eu nunca incorporei na Umbanda. Nunca. Me botavam para rodar, nunca. E eu nunca falei em línguas na igreja evangélica. Isso que eu ia falar. Corpo fechado, literalmente fechado. Então, só que eu estou ouvindo você falar, só que essa palavra equilíbrio é muito complicada de se achar. Por quê? Ao mesmo tempo que você sabe, tem consciência que é o psique, é o psicológico, você não pode se fechar pro lado espiritual da coisa, porque ele existe. É verdade. Entendeu? Então, assim, esse equilíbrio de você saber é bem complicado. É verdade. Agora, mas por exemplo, você aquele exemplo do pânico, você com o pânico, se você vai para um meio de pessoas panicadas, onde só roda esse tipo de mentalidade, qual a probabilidade de você voltar a ativar a ignição? Muita. Aí você sai da Umbanda, mas você vai para um meio onde o estandarte é somos contra tudo que se faz na Umbanda. Mas ao mesmo tempo parece disso. Mas ao mesmo tempo é o que o Marcão falou, assimilando certas linguagens, fazendo uma amálgama de conceitos. Então, qual é a probabilidade daquela engrenagem continuar funcionando dentro de você? É isso aí, é você entendeu? Esse é o ponto. Isso aconteceu, o que eu relatei, aconteceu uma vez comigo já há muitos anos. E uma vez, assim, eu coloquei a minha fé ali, eu falei com Deus, a minha mente. Hoje, depois de tudo, assim, já passei por diversas coisas que, pelo meio religioso, você está em pecado, o demônio vai te pegar, não sei o que mais. Por exemplo, eu me separei do casamento, inclusive, que eu tive dentro da igreja, e tudo, mas foi bem difícil para mim, para você conseguir ter a consciência de que para Deus o que importa é você estar feliz, é o amor, é a sua decisão. Então, quando eu tive algumas bases assim, e foi como eu falei, eu me converti por amor a Cristo. Quando eu me converti, eu deixei tudo, eu tinha uma casa imobiliada e eu fui para essa obra, para essa igreja, para servir a Deus. Uma das minhas profissões, eu não exerço, eu sou professor de dança de salão também, mas eu tenho um negócio, hoje eu não dou aula mais. Mas na época eu dava aula em mais de 10 academias. Eu entreguei, pedi demissão de todas as academias para ir para essa igreja. Eu fiquei morando no lugar, tipo, no dormitório da igreja. E minha vontade era muito grande, servir a Cristo. E eu fui assumir uma igreja lá em Curitiba, e um bispo, sem motivo algum, ele passou na minha igreja, não era nem um horário para eu estar na igreja, ele me encontrou e falou com o outro assim, o superior, o que esse bandido está fazendo correndo? Eu fui fazer um Cooper, né, porque a minha vida sempre foi de atleta, aí eu falei, não entendi, eu falei, tira esse bandido daqui, bota ele no mato desse qualquer aí. Aí o bicho, tentei falar com ele, não quero falar com você não, sabe? Aí isso pra mim foi uma decepção muito grande, assim. Eu tinha largado uma vida aqui no Rio, tudo que eu tinha. Eu tinha assim, muitos alunos. Direto do pastor, você imagina, né? Eu tinha feito 2 novelas aqui na Rede Globo, eu estava entre os professores para dar aula nessa dança famosa, na época eu larguei tudo e fui para a obra. Aí chegou lá, eu tive essa decepção, mas assim, a experiência pessoal que eu tive com Cristo me disse assim, você não precisa disso para me servir, isso é meu. E eu cheguei para ele e falei, olha, eu quero me desligar, só quero a minha passagem de volta. E chegou aqui no Rio passando muita dificuldade para voltar, para conseguir, enfim. Então, aí nessa daí são anos, até hoje eu estava me desvencilhado do sistema. E o que eu falei é que realmente que essas experiências foi como você disse, eu concordo tudo com. Eu não entendo muito dessa parte psiquiatra, tudo, mas eu sei que existe, que grande casos desses são
mas também eu não fecho os olhos para o espiritual, porque a gente conhece a Bíblia, a gente vê que o que Jesus mais fez foi libertar pessoas. E eu queria te dizer uma coisa, Júnior. De todos os casos que eu ouvi, não sei se é uma impressão minha, filho, a sua, a impressão é de ter sido espiritual. É que eu tomei ensejo da situação que você falou para abordar uma coisa, uma realidade, que eu acho que fica como uma reflexão para todos nós. Seja o acontecimento espiritual, propriamente dito, como aconteceu com você, seja essa questão psiquiátrica, onde muitas pessoas são enredadas dentro de uma rodinha de hamster ali dentro, né? O fato de você ficar trabalhando um empoderamento de Satanás como forma de amedrontar o sujeito, até no modo supostamente munido de boa vontade para poder aconselhar o sujeito, do tipo, varão, se tu não se converter, o diabo vai, acabar com a tua vida, hein, varão? Aí imagina o varão se convertendo, né? Assim, cheio de amor espontâneo, né? Numa consciência, assim, tendo assim uma metanoia bacana. É claro que ele vai fazer por medo. E o medo ele adestra comportamentos, mas ele não transforma corações, né? O medo, ele adestra comportamentos, mas eu entendi. Adestrou mesmo. O medo te apareceu, o que eu adestrou? O irmão caiu. Tivemos um exemplo prático. O medo adestrou ele. A gente falando dessas coisas, passa um copo arrastando aqui, né? Um copo. O melhor exemplo. Repete aí o medo. Mateus de retirada. Repete, ele passa de novo de volta. Não repetir, Marcão, você volta aqui. Senão vai ser registrado. Foi tão espontâneo que não dá pra me segurar, cara. Olha, eu vou querer ver essa coisa. A frase é: o medo adestra comportamento, mas não transforma o coração. O coração fica intacto, né? São coisas que só acontecem quem está presente. Ainda, né? Tem coisas que é só estando aqui. Não saiu, não te Só estando aqui, sem poder prática da situação. Então, e na hora, né? O medo, a destra, comportamento e tal, marcou de quatro. Telecurso segundo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Marcão, eu não sabia que você quisesse fazer uma parábola pra gente, mas olha, nunca um conceito foi tão bem entendido como poucos, Marcão. Obrigado, tá, Marcão? Obrigado. Participação Minutos de sabedoria. Gente, vamos então fazer a nossa oração. Penso que nós já avançamos aí de meio-dia. Creio que houve um conteúdo muito proveitoso, né? Embora tinha até uma mensagem hoje para trazer, mas fica para a próxima. Eu acho que isso daqui foi bem bacana, né? E eu estava pensando nisso, eu estava conversando com a Michelle, eu acho que isso daqui foi, de uma certa forma, o que sempre caracterizou esse grupo aqui. Né? É verdade. De a gente chegar, né? Pá, o negócio vai fluir. Gente, eu li a palavra, já foi. Já foi. Quantas palavras? Quantas foram? Só peço desculpas aí, farei demais. Você vai contribuição. Você falou demais, imagina eu. Você foi a segunda maior contribuição. A primeira foi o Marcão. A primeira aqui foi o Marcão. Depois foi o exemplo prático. Você estava ganhando, Marcos. O Marcão. Pois é, tirando o Marcão. Aqui nem deu tempo de eu ir lá. Tão rápido. Não vai querer fazer, não. Olha, Felipe, eu acho. Marcão, aí. A palavra viva. Vamos encerrar aqui então? Vamos. Felipe, eu acho assim, em relação à palavra, essas coisas que estão falando, quando eu chego em casa, né?